Existindo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 31ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, a segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Cumprimento os senhores deputados e senhoras deputadas, e também os catarinenses que nos assistem pela TVA e pelos demais canais de comunicação da LESC. Iniciando, coloco em discussão as duas atas do dia 26 de outubro e a do dia 30 de setembro. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Matérias pautadas pelo seguinte relator. Primeiro, deputado João Amin. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. O meu único projeto da pauta, presidente, é o PL 316.7/2020, que dispõe sobre o reconhecimento das atividades dos setores de feiras e eventos como atividades essenciais no Estado de Santa Catarina, permitindo o exercício das atividades mesmo em período de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. O meu parecer é pela aprovação. PL 316.7, tem o parecer do eminente relator pela aprovação da matéria. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Ivan, com a palavra. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas que nos acompanham pela TV. Nós temos acompanhado aqui na Assembleia Legislativa diversos atos que reconhecem os setores essenciais nesse período de calamidade e emergência. Eu não sei exatamente quantos projetos chegaram dessa natureza aqui na Assembleia, mas foram muitos, foram vários. E esses vários projetos podem estar interferindo, evidentemente, no controle sanitário que compete ao Executivo e não à Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa já considerou várias atividades aqui como essenciais, e se a gente somar todas as atividades essenciais, vão sobrar poucas, né? Para a gente, no futuro, restringir. Só faço essa observação, mas entendo que o controle constitucional nesse tema vai depender do Poder Executivo, razão pela qual acompanho o voto do deputado João Amin. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado, deputado João Amin. Deputado Ivan, Vossa Excelência está com a palavra para fazer as suas relatorias. Deputados, apresento a Vossa Excelência o PL 313.4/2020, que dispõe sobre o prazo de validade de laudo de perícias médicas que ateste o transtorno aspecto autista no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto de relatoria do deputado Felipe Estevão. O autor justifica que no cotidiano da vida dos portadores de TEA e seus familiares há uma dificuldade para a busca de seus direitos e benefícios permitidos por lei, que reside em exigência de laudo que comprove a existência do transtorno, emitido recentemente por médico especialista. Dentre as reclamações observadas pelos familiares e por entidades de defesa dos direitos autistas, está a exigência por parte das empresas e órgãos públicos do laudo atual, do qual, cada vez que se busca um direito, é preciso ser apresentado. Isso demanda agendamento médico, perda de dia de trabalho ou atividade, deslocamento, gastos e muitas vezes insuportáveis. O autor justifica as razões pelo qual entende estender o prazo de validade desses laudos. A matéria não encontra resistência na nossa Constituição, também não encontrei ilegalidade na Constituição Federal ou no regimento jurídico pátrio que domina a matéria, razão pela qual o voto é pela admissibilidade.
PL 303, tem o parecer do eminente relator pela aprovação da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Por favor, os contrários se manifestem. Aprovado. Trago agora o PL 314.5/2020, de autoria também do deputado Felipe Estevam, que dispõe sobre a destinação de carteiras em locais determinados aos estudantes com transtorno aspecto autista, TEA, nas escolas do Estado de Santa Catarina. O autor apresenta proposição legislativa a fim de regulamentar a destinação de carteiras em locais destinados aos estudantes com transtorno de autismo, TEA, ou seja, o autor pretende e tem por finalidade o projeto viabilizar a integração e o desenvolvimento psíquico, intelectual e social dos alunos portadores de TEA, permitindo que sua plena integração no meio social. Voto. Observando a legislação pátria sobre o tema, senhor presidente, e entendendo que é competência exclusiva da União legislar sobre matéria que compete à educação e a forma como lhe é prestada nas escolas públicas, nas universidades, nas escolas particulares e toda a rede de ensino, observando também o disposto no artigo 207 da Constituição Federal, que determina a autonomia administrativa, didática e científica exclusivamente à União sobre o tema, e observando o preceito legal que abrange a matéria em confronto, ao meu juízo, ao artigo 107, combinado com os artigos 32 e 50 da Constituição, a matéria encontra-se em afronto, ao meu juízo, ao artigo 207 da Carta Federal, que estabelece competência exclusiva da União para legislar sobre o tema, e ao artigo 32 e 50, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal Estadual, razão pela qual voto pelo arquivamento do projeto de lei, senhor presidente. PL 314, tem o parecer do eminente relator pelo arquivamento da matéria. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado. Apresenta Vossa Excelência, voto vistas ao PL 273.2/2020, de autoria do eminente deputado Altair Silva, de acordo com a proposta apresentada pelo eminente deputado Altair Silva, os créditos tributários relativos ao IPVA, cujo fato gerador tenha ocorrido em 1º de janeiro de 2020, vencidos e não pagos, serão inscritos em dívida ativa e poderão ser parcelados em até 10 parcelas mensais, iguais e sucessivas. O projeto de lei ainda estabelece, segundo as disposições, todos os acréscimos previstos em legislação, inclusive multa e juros e demais encargos, serão considerados no parcelamento. B. A concessão de licenciamento de veículo poderá ser realizada após a primeira parcela relativa ao parcelamento. Nesse quadro, ao analisar a matéria enviada ao PN em contento, constato que, nos termos do artigo 39 da Constituição Estadual, cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, dispor genericamente sobre o sistema tributário de arrecadação. Todavia, em vista da arrecadação possuir estreito vínculo com a matéria orçamentária, ou seja, os recursos do IPVA estão no orçamento do Estado de Santa Catarina, faz-se necessário considerar que, embora a matéria não acarrete diminuição de receita, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, abre aspas, que qualquer norma que fixar plano de alocação de recursos públicos inerente diretamente à capacidade do ente federado em cumprir as obrigações que lhe são impostas pela Constituição, sendo essa a justificativa para a iniciativa da criação de qualquer norma que verse sobre o orçamento pertença à esfera do Executivo, fica impossível a apresentação de texto legislativo que modifique a matéria. O IPVA, na verdade, é disciplinado por lei estadual e representa a receita e a arrecadação dos impostos garantidos ao Estado de Santa Catarina, na forma do artigo 158, terceiro da Constituição Federal.
Observando a legislação do Supremo Tribunal Federal, encontrei o recurso extraordinário 101-6605, em que o STF fixa tese em ação de recolhimento de IPVA no estado de domicílio do proprietário do veículo e alegou a necessidade de remunerar a localidade em que o veículo circula, em razão da maior exigência de gastos com a manutenção de vias públicas. É entendimento do Suprema Corte que alterações regimentais ou tributárias relativas ao IPVA são de exclusiva competência do Poder Executivo. Em contento, ainda que a proposta do autor seja de interesse social, ao meu ver, não há condições de tramitar nessa Casa Legislativa, pela competência exclusiva do Poder Executivo de legislar sobre matéria tributária que reflete no orçamento do Estado, razão pela qual apresento voto divergente ao do relator no projeto 273.2/2020 e peço pelo arquivamento da matéria. PL 273.2, de autoria do deputado Altair Silva, tem como relator o deputado João Amin, que tem seu voto pela admissibilidade. Agora, um voto vista divergente do deputado Ivan pelo arquivamento da matéria. Eu coloco em discussão. Quem pediu? Vampiro, está com a palavra. Bom dia a todos da Comissão do CCJ, aqueles que nos ouvem, nos assistem. Este projeto de lei, tratando da matéria, perfeito, ele tem algo a ver com o 220/2020, que institui o Programa Catarinense de Parcelamento de Débitos Fiscais em decorrência do estado de calamidade pública declarado em virtude da pandemia do Covid. Diante deste fato, na nossa concepção, este projeto de lei é de autoria de vários líderes do Parlamento Catarinense, líderes de bancada, e, na minha concepção, ele deveria ser anexo ao 220 para tramitar em conjunto em relação a isso, porque foi feito já uma regulamentação do CONFAS, onde os estados estariam aptos a fazer os parcelamentos dos débitos em relação à pandemia do Covid-19. Diante deste fato, eu peço a juntada do mesmo ao 220/2020. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Eu consulto o deputado João Amin, que é o relator, sobre a colocação do deputado Fernando Vampiro, muito embora não tenha saído muito claramente a conversa dele. Não, pelo que eu entendi, a orientação do deputado Vampiro seria pelo apensamento. Apensamento, é. Mas Perfeito. eu lhe ouço, deputado Vampiro. Não, perfeito, é porque tem um projeto já abrangente em relação ao parcelamento de débitos fiscais, certo? O CONFAS autorizou os estados da República Federativa do Brasil a fazerem isso também. Está tramitando, está lá na Comissão de Economia e Finanças desta Casa. Diante desse fato, eu digo que é semelhante à matéria, poderia ser, na minha concepção, anexo ao 220/2020. Deputado Vampiro, eu também tinha essa mesma dúvida que você tem, mas a consultoria legislativa da Casa não vê como matérias similares, por isso o meu parecer pela admissibilidade, que vai ser avaliado pelos demais membros. Eu confesso que eu também tinha essa dúvida, essa mesma dúvida, no momento do início da relatoria, mas consultado e orientado pela consultoria legislativa da Casa, que tem o entendimento de matérias distintas. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado. Deputado Maurício, com a palavra. Eu já tive em outra legislatura um projeto semelhante a esse, que depois, infelizmente, não prosperou. Então, por essa razão, eu já adianto que vou acompanhar o deputado João Amin para que a matéria tramite nas demais comissões da Casa. Ok, feitos os esclarecimentos, ninguém mais desejando usar da palavra.
Nós vamos deliberar sobre a matéria, como há dois pareceres, um do relator e outro de um voto divergente. Tem precedência o voto do relator. Com a palavra, a deputada Paulinha. Presidente, primeiro, bom dia a todos e todas. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Eu quero lhes deixar brevemente aqui a minha manifestação. Ainda que encontre aderência na fala do deputado Vampiro, eu acho que tem razão o deputado. O ideal seria que essa matéria fosse consubstanciada na que já tramita hoje na CCJ. Eu penso que essa matéria ela tem interesse direto na vida do consumidor, impacta nas finanças públicas do Estado, é uma matéria relevante e, no meu ver, ela deve seguir, pelo menos alcançar a Comissão de Finanças. E ali, a Comissão de Finanças, dentro do seu objeto, possa aprofundar a possibilidade de seguir com a matéria ou não, naturalmente consultando as condições efetivas das finanças públicas. Nós não podemos negar que, eu pelo menos, muitas vezes as pessoas já me procuraram para discutir situação de parcelamento de IPVA. Então, eu acho que é uma expectativa que o deputado Altair acolheu, como no passado também o deputado Maurício, por isso que eu entendo que seria oportuno que a CCJ permitisse pelo menos a discussão da matéria, que ela chegue à Comissão de Finanças, então, e por isso eu acompanho o primeiro voto, acompanho o voto do deputado João Amin. Ok. Faço o seguinte esclarecimento conforme precedência regimental. Primeiramente, nós vamos deliberar sobre o voto do deputado João Amin, que é o relator. Se for vencido, prevalece o voto vista do deputado Ivan. Em votação, se estiverem de acordo com o deputado João Amin, que é o relator, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o voto do relator. Vossa Excelência concluiu, deputado Ivan? Sim, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, só para não haver dúvida com relação à votação, tem um voto contrário, né? Eu não ouvi ninguém se manifestando. Ninguém se manifestou. Não, Obrigado. Pelo que eu vi, nós temos 2 votos contrários. Ah, só o meu? Eu não vi, parece que eu vi a manifestação do deputado... Deputado Fabiano se manifestou, talvez eu não observei. Deputado João Amin, acho desnecessário se manifestar na votação de quem relatou contrário. Mas eu acho que eu vi uma manifestação do deputado Fabiano, se eu não percebi. Procede, deputado Fabiano. Só ajeitei meu cabelo, senhor presidente. Só ajeitou o cabelo. Então, tem um voto contrário para ficar claramente. Deputada Ana, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas. São apenas 2 projetos sob minha responsabilidade. Quero devolver sem manifestação o projeto de autoria do deputado Ricardo Alba, número 95.2 de 2020, que dispõe sobre a permanência do profissional de fisioterapeuta nas unidades de terapia. Então, devolvendo sem manifestação e, pelo que consta, o voto do relator Maurício Scudilac foi favorável. Em discussão, senhor presidente. PL 95.2, só fazer um esclarecimento aqui, deputado Ivan. Tem como relator o deputado Maurício, que é pela aprovação, mas tem um voto vista divergente por parte do deputado Ivan também, que é pela inadmissibilidade. Com a palavra, o deputado Ivan. Senhores deputados, eu não tenho nenhuma espécie de vaidade com relação aos votos que apresento aqui, se são arquivados, se são acompanhados, se não são. A vaidade não faz parte do meu trabalho. Mas eu queria dizer para vocês por que apresentei um voto vista contrário à tramitação do projeto de lei que coloca a fisioterapeuta nos hospitais. A mais. Eu acho muito perigoso. Esse tipo de projeto de lei, senhor presidente, senhores deputados. Daqui a pouco, eu sou advogado. Aí eu vou fazer uma lei que cada 10 empresas tem que ter um advogado. Daqui a pouco, eu vou fazer uma lei que cada escola tem que ter 10 pessoas de educação física. Ou que cada 20 microempresas tem que ter um contador. Ou que cada
Cada empresa tem que ter 10 matemáticos para fazer as suas contas. Isso é além de ser totalmente constitucional, porque compete, porque viola o artigo 50 da Constituição Estadual, privativa exclusiva do governo, desde lá sobre as questões que regem a manutenção dos órgãos públicos, a gente obriga o Estado a colocar gente para trabalhar. Quando nós estamos trabalhando aqui na Assembleia Legislativa para diminuir o tamanho do Estado, para diminuir as estruturas do Estado, para deixar o Estado resolver o problema dele, como a gente quer que o empresário resolva o problema dele também. O empresário já é massacrado pela lei. Toda hora a gente está exigindo que o sujeito coloque um quadro na parede. Cada vez vem uma norma a mais. Cada vez o Estado persegue mais o trabalho, a renda, a produção. Aí a gente gera o quê? Problema. É legislação para gerar problema. É legislação para gerar despesa. É legislação para agradar uma categoria profissional. Quem tem que saber se precisa mais fisioterapeuta ou menos fisioterapeuta no hospital é o médico que cuida lá da UTI. Ele que tem que saber. E se ele acredita que deve ter mais médicos na UTI, ou mais fisioterapeutas, ou mais engenheiros, ele vai conversar com o hospital, vai conversar com a diretoria do hospital, vai dialogar com quem manda e vai contratar mais profissionais. Agora, com todo respeito a Vossa Excelência, eu respeito todas as intenções legislativas aqui. Agora, exigir que determinado número de pacientes, determinado número de fisioterapeutas, isso é reserva de mercado. Joãozinho. Isso é reserva de mercado. Nós não podemos trabalhar na Assembleia como deputados para criar problema. Nós temos que entender o que a sociedade quer hoje. Desburocratizar, diminuir o custo e deixar o setor produtivo resolver o próprio problema dele. É isso que a gente quer. E esse é um projeto que obriga os hospitais a contratar mais gente, colocar mais gente para dentro. Vamos deixar os hospitais resolver o seu problema. É o hospital que tem que saber isso. É o médico que tem que saber isso. É a direção do hospital que tem que saber isso. Além, então, dessas manifestações, além da observação do artigo 50 da nossa Constituição Estadual, eu sempre vou defender aqui na Assembleia a liberdade. A liberdade. Chega de intervenção no Estado. Chega. A gente já fez bobagem demais. Está na hora de dar um tempo nisso aí. Cada governador, cada gestor decida como vai fazer e a sociedade depois avalia como vai julgar esse gestor. Por isso eu apresentei um voto contrário. E mais, senhores deputados, e mais. Santa Catarina não tem governo. Santa Catarina não tem governo. Santa Catarina não tem governo. Tudo que passa aqui na CCJ vira lei. Vira lei. Hoje, o papel da CCJ é o papel mais importante do Estado de Santa Catarina. A CCJ tem um papel, hoje, fundamental. Porque como não há combate na hora de votar os projetos, e como não há combate na hora dos vetos, nós temos o papel de fazer aqui o filtro, de não deixar passar aquilo que, porventura, possa passar uma sessão de quinta-feira, que não tem expediente, possa passar uma sessão de quarta-feira, que não tem debate, e o governo não está aqui para defender os catarinenses. Todos aqui da CCJ sabem disso. Então, me perdoem aí a minha manifestação, porque, repito, a CCJ tem um papel importante nesse momento que vive Santa Catarina, que é a ausência do governo. Razão pela qual apresentei um voto divergente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Maurício, que é o relator do referido projeto. Depois, a deputada Paulinha. Senhor presidente, eu recebi também várias manifestações dos hospitais do estado de Santa Catarina, e já é um custo elevadíssimo a manutenção e instalação de uma UTI nos hospitais. E eu vou fazer do meu voto o voto do nosso líder aí, deputado Ivan Nates, para contrário a essa obrigatoriedade da inclusão, como bem explicou aí o deputado Ivan, vira um corporativismo. Nós vamos querer profissionais, exigir profissionais de determinadas áreas, e quem tem que entender a necessidade é o corpo clínico, é o médico, é a direção do hospital. Então, eu entendo a situação, conversei com várias lideranças dos hospitais do estado de Santa Catarina e
entendo que essa exigência ou essa necessidade deve ser definida pelos próprios hospitais e não por uma lei que torne obrigatório. Então, eu faço do meu voto, com a permissão, o voto emitido pelo deputado Ivan Nats. Presidente, faço uma consulta. Contrário ao projeto. Ok, deputado João. Peço desculpas ao deputado Maurício por ter interrompido. Eu faço uma consulta se eu tenho possibilidade de pedir vista do projeto, mesmo sendo uma devolução. Acho que sem nenhum problema. Mas, primeiramente, eu queria ouvir a Paulinha, que já está escrita, depois... Sem problema. Valeu. Deputada Paulinha. Obrigada, senhor presidente. Bem, eu quero dizer aos colegas, em primeiro lugar, que, em que pese eu concorde com a tese do deputado Ivan Nats, e eu acompanho no seu voto e no seu relatório, discordo dos argumentos. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, Santa Catarina não está sem governo. Pode agradar alguns e desagradar outros, mas Santa Catarina tem um governo. Segundo lugar, eu não concordo com o argumento que diminui o tamanho de qualquer outro colega, por mais que, eventualmente, se tenhamos pensamentos conflitantes, mas eu quero deixar claro que a CCJ, sim, é muito importante, mas os outros colegas votam pelas suas consciências. A Comissão de Finanças, as outras 9 comissões aí que o Parlamento possui, e mesmo o voto no plenário, né? Só nesse sentido que eu quero, assim, com toda humildade, fazer essa ponderação. Eu não acho que a CCJ se sobressaia em termos de autonomia parlamentar aqui dentro da casa, nesse sentido. Mas, no argumento ético e técnico, eu também corroboro com esse sentimento, embora, como cidadã, todos nós gostaríamos de que tivessem em cada porta um fisioterapeuta num hospital para acompanhar o estado clínico dos nossos pacientes, especialmente em momentos pré- e pós-cirúrgicos. Esse tipo de exigência não nos compete estabelecer, no meu ponto de vista, e, mais que tudo, tem um problema de constitucionalidade aí. Era essa a minha manifestação, senhor presidente. Muito obrigada. Deputado João, então, agora. Não, eu quero justificar o meu pedido de vista, presidente, porque eu não concordo com covardia. Eu não concordo quando 5 pessoas batem em um, quando um mais forte bate no fraco, ou quando alguém apanha sem estar presente. A CCJ está sendo usada para palanque de campanha política municipal, sem a presença do autor do projeto e sem a mídia social do autor do projeto. O deputado Ivan faz um discursinho aqui, com a sua mídia social filmando, sem um autor estar presente, entrando no mérito, e eu não permito isso, eu não posso permitir isso, eu não sou a favor do projeto, mas eu vou continuar com vista do projeto só para o autor se defender, talvez numa live, ou na presença, ou com mídia social na frente. A gente está no menos de 20 dias da campanha, e infelizmente a CCJ está sendo usada como palanque político. Eu peço vista. Vista em gabinete o deputado João Amin. Deputada Ana, ainda tem outros projetos? Sim, senhor presidente. Temos o projeto de lei 261.9 de 2020, de autoria do deputado Volney Weber. Na verdade, nós já tínhamos feito um pedido de diligência que até o momento não teve resposta. Então, eu estou apresentando um novo pedido de diligência, dirigidos à Casa Civil, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico e Badesc e Procuradoria-Geral do Estado. Além de estarmos estudando a questão de uma ação direta de inconstitucionalidade relacionada a esse projeto, gostaríamos de insistir na resposta desses órgãos que até o momento não responderam nossa diligência. PL 261.9, tem parecer da eminente relator pela diligência da matéria. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo com a relator, permaneça como estão. Aprovado. Deputado Luiz Fernando Vampiro, Vossa Excelência está com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Bom dia. Eu só tenho um único projeto, senhor presidente. É o parecer ao projeto de lei 329.1 de 2020, de autoria do Governo do Estado de Santa Catarina. Trata-se de projeto de lei que acrescenta o artigo 29A à Lei número 16.861, de 2015, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob regime administrativo especial, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição da República. O projeto foi lido na sessão do dia 8 de outubro de 2020 e foi distribuído no dia 16 de outubro a esta comissão. A matéria proposta neste projeto de lei pretende prorrogar os prazos dos processos seletivos do magistério dos anos de 2018 e 2019 para a contratação de professores ACTs em decorrência das restrições da pandemia e para a economia e eficiência do Estado. A matéria encontra entre aquelas cuja iniciativa é de origem governamental do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Estadual. A Secretaria de Estado da Educação, em folhas 6 a 8, assim justifica o projeto, abre aspas, o anteprojeto de lei ora em análise decorre da necessidade de prorrogar a validade dos processos seletivos para a contratação de professores admitidos em caráter temporário, ACTs, atualmente vigentes, deflagrados pelos seguintes editais: 1997-2018, 1998-2018, 1999-2018, 2836-2018, 2412-2019 e 2413-2019. Oportuno evidenciar que a necessidade de prorrogação se justifica, primeiramente, pela necessidade de distanciamento social decorrente da notória pandemia vivenciada, o que leva à impossibilidade de realização de qualquer evento que promova aglomerações, bem como elas medidas de contenção de despesas adotadas pelo Poder Executivo no ano em curso, instituída pela Resolução 10/2020 do Grupo Gestor do Estado. No mais, a exposição de motivos apresentada esclarece suficientemente a relevância da proposta, fundamentada na necessidade de manutenção do quadro docente para a garantia do processo de ensino-aprendizagem dos alunos da rede pública estadual de ensino. Quanto à competência do Estado, nos incisos 1º e 2º do artigo 8º da Lei Maior Catarinense, estabelece que o Estado cabe produzir ato legislativo, administrativo e judiciais e organizar seu governo e a própria administração. Já o artigo 50 estabelece que a iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe ao governador do Estado, bem assim aos demais legitimados, sendo de iniciativa privativa do governador do Estado as leis que dispunham sobre os servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para inatividade, assim adequado o veículo normativo proposto. Ainda em observância ao parágrafo 4º do artigo 7 do Decreto 2.382/2014, esclarece-se que não se vislumbra ofensa à legislação eleitoral, notadamente no que toca às condutas vedadas pelo artigo 73 da Lei Nacional 9.504, de 30 de setembro de 97. Finalmente, verifica-se que a proposição atende aos critérios de técnica legislativa exigidas pela Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, regulamentada pelos Decretos Estadual 1414, de 1º de março de 2013, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis estaduais. Fecham aspas. Portanto, o projeto de lei é constitucional e legal. Do exposto no nome dessa comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 329.1/2020, devendo seguir seus trâmites regimentais, senhor presidente. PL 329 tem o parecer do eminente relator pela aprovação da matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Se estiverem de acordo com o parecer do relator, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores colegas. Eu tenho para relatar o projeto de lei 312.3/2020, de autoria do deputado Felipe Estevam, que incorpora o componente religioso nas políticas públicas de abordagem, recepção, recolhimento, encaminhamento, tratamento, recuperação e ressocialização de dependentes químicos e propõe a criação da Central Ecumênica ao Poder Executivo Estadual.
Nota-se preliminarmente que o projeto de lei em análise pode, em tese, criar despesas ao Poder Executivo, o que poderia inviabilizar o seu trâmite. Também quero dizer... Os caras te fodem com isso aí no jornal. Também quero dizer que eu sou uma pessoa que confia em Deus, nada acontece nessa vida sem que o nosso superior, Deus, Cristo, intervenha. Sou uma pessoa de muita fé, senhor presidente, mas entendo que a liberdade religiosa está inculpida aí na nossa Constituição Federal. Também entendo que só consegue recuperação, preso de alta periculosidade, nós não estamos falando de preso aqui nesse projeto, mas os presos de alta periculosidade nas cadeias, que tem gente que acha que coloca preso numa porta e tira ele na outra recuperado. Isso não acontece. É do ser humano e eu acredito que a maioria dos presos que se recuperam nos presídios se recuperam pela palavra de Deus, pela leitura da Bíblia, porque essa história de achar que entra de um jeito e sai do outro não acontece. Mas entendo que as casas de tratamento de dependentes químicos têm que ter essa liberdade, não tem que ter a obrigatoriedade de ter lá uma central ecumênica. Deputado João, cada centro de recuperação tem as suas técnicas e todas elas têm a palavra de Deus, a Bíblia, a sua fé acima de tudo. O meu, inicialmente, seria pelo arquivamento, mas eu, conversando até com o deputado Felipe, eu faço um pedido de diligências à Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Secretaria de Estado da Saúde e a Procuradoria-Geral do Estado. Então, ante o exposto, com fulcro no regimento interno dessa Casa, postula-se pela diligência externa às instituições supramencionadas para conhecer seu posicionamento, que serão de fundamental importância no presente projeto de lei. É o relatório, senhor presidente. PL 312.3, tem parecer do eminente relator pela diligência. Com a palavra, o deputado Kennedy Nunes. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar o deputado Maurício por essa atitude de pedir a diligência, mas, na verdade, a preocupação do deputado e de outros deputados é que essa liberdade religiosa, muitas vezes, tem gente que entende como proibição quando a casa quer colocar como sua regra esse tipo de procedimento. Então, muito bem colocado, fico feliz em ver o nobre colega fazendo essas diligências, mas só para colocar aqui essa minha posição. Na verdade, eu também já fui muitas vezes pedido em relação a essa questão, que a liberdade religiosa é igual aquele do laicismo, né? O laicismo no poder público é não indicar uma religião, e muitas vezes se entende como ateísmo ou a negação de Deus. O laicismo é uma coisa, ateísmo é outra. Mas muitas vezes a interpretação é essa. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Maurício Coudilac. Também parecer do eminente relator pelo diligenciamento da matéria. Em votação. Tiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência está com a palavra para fazer sua relatoria. Senhor presidente, eu quero pedir desculpas de eu poder fazer aqui direto do meu escritório móvel, mas a BR-101 hoje está daquele jeito. Eu tenho parecer ao projeto de lei 317.8.2020, que é parecido com esse do deputado Felipe Estevão, que é de autoria do deputado Jair Mioto, que incorpora a religiosidade como política pública na abordagem, recepção, recolhimento, encaminhamento, tratamento e recuperação e ressocialização de dependentes químicos e autoriza o Poder Executivo a criar a Central Ecumênica, também do deputado. Então, a minha posição, se me permite o deputado
Maurício Kudilac e também se permite a assessoria técnica, de incorporar esse projeto ao projeto do deputado Felipe Estevão, ou vice-versa, não sei qual é o mais antigo, mas para que possa seguir no mesmo intuito da diligência que o deputado Maurício Kudilac pediu. Diligenciamento também, né, deputado Kennedy? É a pensamento, senhor presidente. A pensamento. Ao projeto. A pensamento, porque é a mesma matéria, né? Ok, entendi agora. PL 317, a sugestão do eminente relator é pelo pensamento ao 312. Em discussão? Em votação? Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Somente esse eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Vossa Excelência tem uma boa viagem. Muito obrigado. Logo pelo GPS 11 e 12 eu parei aí. Que bom. Vem com Deus. Trata-se do ofício 401.0/2020, em que a creche Renascer e Sociedade Espírita de São José solicita a alteração da lei que declarou de utilidade pública estadual devido à mudança de sua denominação para Centro Educacional Infantil Renascer de São José. Conferida a documentação, constatei cumpridas as exigências do artigo 7º do parágrafo único da Lei 16.713, de 15 de outubro de 2015, razão pela qual apresento o anteprojeto de lei em anexo visando alterar o item 140 do anexo único da Lei 16.733, de 2015. Diante do exposto, no âmbito deste colegiado, voto pela continuidade da tramitação e aprovação do ofício 401.0/2020, na forma do projeto de lei de autoria desta Comissão de Constituição e Justiça, nos termos da proposição anexa. Em discussão? Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Em discussão, o ofício 401/2020. Opa, já foi. Trata-se da proposta de sucessão do ato 17.4/2020, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que tem por escopo inicial a sustação dos efeitos da portaria conjunta de número 689 de 2020 da Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade e Agência de Regulação do Serviço Público de Santa Catarina, que dispõe sobre a cobrança de taxa de fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros em decorrência da pandemia do Covid-19. O autor apresenta a emenda substitutiva global à proposta de sustação do ato de 17.4/2020, passando a ter a seguinte emenda. Susta a portaria conjunta número 733 de 2020 da Secretaria do Estado da Infraestrutura, Mobilidade e Agência de Regulação e Serviço Público de Santa Catarina, que dispõe sobre a prorrogação dos prazos de vencimento das parcelas mensais relativa à taxa de fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros, administrado pela Agência de Regulação do Serviço Público de Santa Catarina, em decorrência da pandemia da doença causada pelo coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde. Do meu voto, da análise da proposição, verifico que a iniciativa legislativa encontra-se alicerçada no disposto do artigo 40, incisos 6 e 11 da Constituição do Estado, sendo que, nesta fase processual, a matéria em foco está subordinada ao disposto do artigo 334 do Regimento Interno da Casa, que preceitua, em caso de acolhimento à proposta por esta comissão, a abertura do prazo 10 dias para que o chefe do Poder Executivo defenda o ato cuja validade está sendo contestada. Com efeito, considerando
o que consta nos presentes autos em uma análise rápida, aparentemente poderá ter ausência de fato gerador do período da paralisação das atividades de transporte passageiro para a cobrança de taxa de fiscalização do transporte intermunicipal de passageiro, na forma como quer fazer a Portaria Conjunto 733/2020, a qual revogou a Portaria Conjunta número 689/2020, razão pela qual a proposição merece ser acolhida na forma regimental. Pelo exposto, voto pelo acolhimento da proposta de sustação do ato 17.4/2020, abrindo-se o prazo de 10 dias para que o governador do Estado defenda a validade da sua impugnação. Em discussão. Em votação. Senhor presidente, eu gostaria, por gentileza... Com a palavra, a deputada Paulinha. Eu gostaria de pedir vista em gabinete, me comprometendo em devolver no menor tempo possível. Vista em gabinete da deputada Paulinha. O próximo é: cuida-se do projeto de lei 294.7/2020, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que visa instituir a Semana Estadual do Rádio de Santa Catarina, com o objetivo de impulsionar a promoção de atividades, ações e campanhas de divulgação sobre a importância do rádio e da radiodifusão, além de palestras, debates, conferências sobre o tema, realizadas em parceria entre o poder público, faculdades, universidades, escolas e associações representativas da área de comunicação. Do meu voto, verifica-se que a matéria não está inclusa no rol daquelas alencadas no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Estadual, de privativa competência da iniciativa legislativa do Governo do Estado, permitindo, desse modo, a apresentação da proposta por parlamentar. Aponto ainda que a matéria vem estabelecida adequadamente por meio de projeto de lei ordinário. Referentemente à constitucionalidade sobre a ótica material, do meu ver, a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente. Entretanto, no que tange à técnica legislativa, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Complementar 589, de 2013, que disciplina a elaboração da redação e alteração de leis em nosso Estado, constatei que a necessidade de apresentar emenda substitutiva global. Ante exposto, voto pela admissibilidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 294.7/2020, com a emenda substitutiva global, que ora apresento em anexo, devendo seguir o trâmite descrito no despacho de iniciativa exposto nas folhas 2 pelo primeiro secretário da mesa. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Obrigado, senhor presidente, Aprovado. pela aprovação e também em homenagem a todos os radialistas. Ok, damos por aprovado, então. Indago a todos os membros dessa comissão se existe alguma matéria extra pauta. Senhor presidente, Deputado Maurício. eu só queria parabenizar a deputada Ana Campagnolo. Essas mulheres são umas guerreiras. Ela era já para ter dado à luz na quinta ou na sexta-feira que passou. E ainda não deu e está presente aqui na nossa reunião da comissão. Ó, mulher é forte mesmo. Obrigado, presidente. Nosso reconhecimento também à deputada Ana. Bela lembrança, deputado Maurício. Verdade, a Ana está de parabéns aí por ser tão guerreira. Antes de encerrar a presente sessão, agradeço a participação de todos e desejo saúde a todos. A próxima reunião será na forma regimental. Declaro encerrada a presente reunião.